Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Hélio Pio, da Devan Asset. Eu estou aqui para comentar sobre o resultado do DECRA 11, né, nosso fundo Fiagro, referente ao mês de novembro. Né, o dividendo pago agora em dezembro de 0,12 reais por cota. Isso dá um dividend yield na casa de 1,31%. Tá? Se a gente for comparar isso ao CDI, dá 128,6% do CDI. Como o fundo é isento de IR, se a gente for incorporar o IR para comparar com outros produtos que sejam tributados, seria um retorno em torno de 151,3% antes de recolhimento do imposto. Isso dá um dividend yield anual na casa dos seus 16,9%. Tá? Isso a gente consegue muito em função da carteira dela ser 79%, pouco mais de 79%, indexados ao CDI, mais 4,8% de retorno ao ano, e de 20%, quase 21% de IPCA, mais 11,5% ao ano. A duration da carteira é bastante curta, de 2,1 anos, então isso acaba sendo um ponto também importante quando a gente olha a dívida, principalmente pela longevidade do pagamento de principal mais juros. 100% da carteira está alocada em ativos do agronegócio. A gente não tem nenhuma inadimplência nesse fundo, assim como em todos os outros fundos da Devan, a gente nunca teve nenhum tipo de inadimplência ao longo dos anos, então isso é um ponto super importante. O fundo hoje tem quase 9.500 investidores, mais precisamente 9.413 investidores. Tá? E um ponto que é muito importante a gente ressaltar é que a carteira ela tem zero exposição direta ao produtor rural. Tá? Então a carteira tem um perfil mais corporate, com ativos ligados a grandes empresas. Isso acaba sendo um ponto bastante importante. A parcela de IPCA do fundo, um pouco mais de 20%, ele teve impacto da deflação de setembro, tem um delay nessa deflação que ela vem impactar o fundo. Para o dividendo referente a dezembro, que será pago em janeiro, a deflação já não impacta mais o fundo. Tá? E aí quando eu falo do impacto, porque dentro da carteira, precisamente, a gente tem aí da parcela de IPCA desses quase 21%, mais de 15% tem proteção contra a deflação, ou seja, se num período a deflação é menos 0,5%, na carteira ela tem impacto de zero. Mas tem uma outra pequena parcela de 5%, 5,1% dessa carteira que sofre com a deflação. Então é importante que a partir do dividendo de janeiro referente ao mês de dezembro você já vai ter esse impacto da inflação. O IPCA de novembro ficou abaixo da expectativa de mercado, que era de 0,41, mas continua tendo forte alta no ano. Com relação à proposta da emenda à Constituição da transição para 2023 do novo governo, com essa enxurrada de novos recursos na economia, você vai, obviamente, continuar tendo uma pressão inflacionária bastante alta. Tá? Então, o IPCA para 2022, a expectativa é que fique em torno de 5,80, que é bem acima do teto da meta. Com relação à Selic, obviamente, você tendo inflação, você não consegue reduzir muito a Selic, então as previsões para 2023 é uma Selic no final do ano na casa de 11,75 a 12,55. E aí quando você olha para esses dois pontos, IPCA alto e Selic alta, é super importante você pensar numa carteira que ela tem uma proteção contra a inflação, e também tem um ganho real para os investidores, gerando riqueza ao longo do tempo. Então esses dois pontos aí acabam sendo fundamentais quando a gente olha para o DECRA dentro das carteiras dos investidores. Quando a gente olha com relação à parte da liquidez do fundo, o fundo, desde que ele começou, ele vem tendo negócios mês a mês. Tá? Isso é um ponto que é super importante. 100% dos pregões teve negócio desde que o fundo foi criado. O volume negociado hoje em giro varia mês a mês, vai de 4% do PL do fundo a quase 11% do PL do fundo em alguns meses. Então isso acaba sendo um ponto também para se falar. É um fundo que ele consegue dar entrada e saída para os investidores sempre que necessário. Temos, com relação à subordinação da carteira, a gente tem 65,7% em cotas únicas, 20% em cotas sêniores e somente 14% em cotas subordinadas. Tá?
A carteira está dividida por segmentos em revenda, que é uma das maiores posições, de 18,5%, a outra distribuição de insumos na casa dos 19%, e aí passa por etanol, cooperativa, distribuição de combustíveis, logística e armazenamento de granéis dentro da diversificação, mas sempre, como eu falei, perfil corporate de grandes empresas, empresas que estão nesse mundo do agro há bastante tempo e com garantias bastante significativas dentro dos ativos. Então isso passa uma segurança muito boa para nós. A carteira está 99,7% alocada, tá, em CRAs, e só 0,3% em renda fixa rodando a 100% do CDI, que são para as despesas operacionais ou qualquer oportunidade que surge, a gente tem recursos para poder fazer essas compras. Eu acho que é isso. Essa é a mensagem aí desse mês com relação ao DECRA. Obrigado.